Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Hoje continuaremos a exposição desta carta. Filipenses capítulo 3. Vamos começar hoje o capítulo 3 e faremos a leitura do verso 1 até o verso 11. Filipenses capítulo 3, do verso 1 até o verso 11. Aqueles que puderem, eu peço a gentileza de se colocarem de pé, por favor, para a leitura da palavra. Filipenses capítulo 3, eu farei a leitura e eu peço que você me acompanhe na versão que você tem em mãos, seja ela impressa ou digital. Diz assim o texto bíblico: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Assente-se, por favor. O título da mensagem desta noite é: Conhecer a Cristo é suficiente e infinitamente melhor. Vou repetir. Conhecer a Cristo é suficiente e infinitamente melhor. É a mensagem central do texto que lemos e que agora vamos refletir sobre. Paulo começa o capítulo 3 e lembrando a você que o texto original não era dividido em capítulos nem em versículos. Isso foi feito muito tempo depois para facilitar a leitura congregacional, para orientar melhor. Então, de acordo com a divisão feita pelos homens, o capítulo 3 começa então com mais uma nota de Paulo sobre a alegria. Você que está acompanhando a exposição de Filipenses já entendeu que Filipenses é considerada a epístola da alegria, porque Paulo, numa carta tão pequena, de apenas 4 capítulos, faz cerca de 20 menções da alegria e os seus cognatos semânticos, ou seja, é uma carta com uma ênfase à alegria, ao gozo, ao regozijo, ao contentamento no Senhor. E Paulo começa exatamente assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Paulo estava preso, mas o seu coração não.
Ele estava sempre alegre no Senhor. O que, irmãos, indica e destaca que a alegria cristã, ela é centrada em Cristo Jesus. Cristo deve ser o nosso prazer, a nossa mais preciosa possessão e a nossa mais intensa ambição. De tudo o que devemos desejar, Cristo deve ser, de fato, a expressão maior do desejo do nosso coração. A alegria cristã não é, decididamente, a ausência de problemas, nem de circunstâncias favoráveis. A alegria natural, essa sim é influenciada pela dor, pela tristeza, pela doença, pela pobreza e até pela tragédia. Mas a alegria de Cristo, ela passa por cima dos altos e baixos da vida. Então o exemplo aqui é o próprio apóstolo Paulo, preso, cercado 24 horas por soldados, acorrentado, mas um coração cheio de alegria. Paulo nos lembra de novo que a nossa alegria é cristocêntrica. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, você e eu, que temos Cristo, que estamos em Cristo, devemos encontrar nele alegria, prazer. Por isso esse destaque, alegrai-vos não nas circunstâncias, elas mudam. Alegrai-vos não nas pessoas, elas também mudam e falham. Alegrai-vos não nas coisas, essas também falham, passam. Mas a ênfase de Paulo é sempre esta: alegrai-vos no Senhor. Esse não passa, esse não muda, esse está no controle e acima de todas as circunstâncias. E Ele pode usar tudo para o nosso aperfeiçoamento nele. Então, alegria. Ainda no verso 1, Paulo continua dizendo: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. E eu chamo a sua atenção aqui. Como já consideramos quando passamos pelo capítulo 1, os versículos 27 e 28, Paulo fez menção lá atrás de inimigos, de adversários da sã doutrina. E aqui Paulo volta a essa tecla e depois novamente também falará. Ele faz menção de pessoas que se infiltravam no meio da comunidade de crentes da igreja, mas que estavam espalhando heresias. Então, sobre estas pessoas, ele diz que vai falar de novo sobre este problema, este perigo, este risco. Paulo diz: eu vou dizer de novo as mesmas coisas, mas desta vez ele vai fazer de forma clara e cortante, como veremos. E então Paulo diz: eu vou escrever para vocês as mesmas coisas. Irmãos, a repetição é um poderoso recurso pedagógico na vida cristã. Então Paulo não está trazendo um novo ensino, mas ele está reafirmando as mesmas verdades, ou seja, mais do mesmo. Mais do mesmo. E como nós precisamos também bater nessa tecla em nossa própria vida. Alguém disse que o óbvio não se diz. E em certos contextos até entendemos, aquilo que é óbvio não precisa ser dito. Mas no geral, você já parou para pensar que comumente os nossos erros, os nossos deslizes, as nossas falhas estão naquilo que é óbvio, naquilo que a gente sabe. E na vida cristã não é diferente. Então, as verdades centrais, os valores principais, nós devemos bater na tecla e frisar, repetir, relembrar, mais do mesmo. E Paulo disse:
escrever essas coisas novamente, isso não me desgosta. Em outras palavras, não é um incômodo para mim, porque ele sabia que a igreja dos Filipenses necessitava ouvir de novo, ouvir mais uma vez sobre as verdades fundamentais do Evangelho. E ele apresenta a razão do porquê não se incomodar em falar de novo a mesma coisa, porque ele diz, isto é segurança para vós outros. Repetir, frisar, destacar as verdades fundamentais da vida cristã, os valores fundamentais do Evangelho, isto é segurança para a igreja. A verdade de Deus precisa ser continuamente repetida, destacada, frisada. Deve ser a nossa comida diária. Então nunca se enfade de ouvir de novo, de ler a Bíblia de novo, de orar de novo, porque isso é importante e isto é segurança para o nosso coração. Mas afinal de contas, Paulo estava repetindo a exortação, a advertência, para prevenir os seus irmãos filipenses de qual perigo? Qual era esse perigo, ou quais eram esses inimigos da sã doutrina? Então veja comigo agora o verso 2. Paulo diz, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, ou seja, Paulo está falando dos falsos mestres, e aqui, essas pessoas, mais uma vez, porque ele já fizera isto em Gálatas, por exemplo, mas aqui essas pessoas são claramente desmascaradas. Por 3 vezes Paulo repetiu o verbo acautelai-vos, chamando claramente a atenção dos filipenses, como se segurasse neles e os balançasse, dizendo, olha, fiquem atentos, vigiem, olhem ao redor, porque há um perigo rondando vocês, acautelai-vos. E Paulo descreve os falsos mestres com 3 adjetivos. Ele os chama de cães, ele os chama de falsos obreiros e ele os chama de falsa circuncisão. São 3 adjetivos para se referir a um inimigo comum. Ou seja, os falsos mestres, ou também chamados de judaizantes. Quem eram eles? Eram judeus convertidos a Cristo, mas que defendiam que o rito do judaísmo, da religião dos judeus, ou seja, a circuncisão, era necessária para a salvação. Esta era a tese dos judaizantes. Então eles visitavam as igrejas, eles iam até os cultos, insistindo que a circuncisão era a condição essencial e indispensável para justificar o homem perante Deus, ou em outras palavras, que a circuncisão era indispensável para a salvação do homem. O que eles estavam fazendo? Eles queriam inserir na mensagem do Evangelho a obrigatoriedade da circuncisão como algo indispensável para a salvação. Veja, eu quero ler para você aqui em Atos capítulo 15, quando um concílio em Jerusalém foi convocado, e Atos 15, versículo 1, diz exatamente isto. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. 2 pontos. Então vejam qual era o ensino deles.
se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Esta era a tese, este era o argumento, este era o ensino. A heresia, ou seja, esses judaizantes atacavam a doutrina da salvação unicamente pela graça de Cristo, tentando substituí-la por um misto de favor humano, favor divino, mas também mérito humano. E Paulo, mesmo preso, desmascara esses mestres, como já fizera muitas outras vezes. Uma leitura do livro de Gálatas mostrará claramente como Paulo faz de maneira incisiva. Então, esses são os inimigos. Um grupo de pessoas que se diziam crentes, que diziam abraçar o evangelho, porém, queriam adicionar uma obra humana, um feito humano para a salvação. E aí, então, Paulo pega firme e primeiramente os chama de cães. E para você entender o porquê Paulo chama de cães, os cães eram considerados animais imundos na sociedade oriental, diferentemente dos nossos dias. No Antigo Oriente, o cão não era o companheiro fiel e amado do homem. Pelo contrário, o cão era um animal semi-selvagem que vagueava em matilhas, caçando a presa aos latidos. É assim que Paulo vê os seus adversários. Gente perigosa, mostrando os dentes de suas heresias, do seu falso ensino, por toda a região por onde andava. E um outro detalhe interessante é que esse termo cães era um termo usado pejorativamente pelos judeus para se referir aos gentios, porque os judeus detestavam os gentios, então os chamavam pejorativamente de cães. Agora o detalhe é que Paulo está usando esse mesmo termo para eles, judeus, porque eles estavam procurando corromper a igreja de Deus. Por isso Paulo chama de cães, feras, perigosas e que precisavam ser evitadas. Paulo também se refere a eles como maus obreiros. Maus obreiros, ou seja, eram maus obreiros, porque ao invés de cooperarem para a boa causa do evangelho, eles a prejudicavam. Eles desviavam, através de sua heresia, a atenção singular de Cristo e de sua salvação perfeita, e tentavam fixar a atenção, então, em rituais ultrapassados e em obras humanas, que eram os ritos do judaísmo. Eram maus obreiros porque, embora falassem de Deus, embora mencionassem sobre Cristo, na verdade eles trabalhavam contra Deus. Eles eram anticristo, ante a obra da redenção do Senhor Jesus Cristo. Por isso, maus obreiros. E finalmente, Paulo os chama de falsa circuncisão. Interessante é que Paulo poderia ter usado o verbo específico aqui para se referir à circuncisão, ou seja, o rito próprio do judaísmo. Mas Paulo não o fez. Ao invés de usar então esse verbo próprio, Paulo prefere usar outro verbo cujo significado é mutilar, cortar. Esse é o verbo que ele usou. E a pergunta é: por que desta preferência de Paulo? A circuncisão foi instituída por Deus como símbolo do seu pacto com Abraão. Por exemplo, em Gênesis
capítulo 17, versos 9 e 10. Todo primogênito deverá ser circuncidado. Foi um pacto que Deus fez com Abraão. E Paulo interpretou a circuncisão quando escreveu aos Romanos, por exemplo, no capítulo 4, você pode ler depois Romanos capítulo 4, versos 11 a 13, Paulo interpretou a circuncisão chamando-a de o selo da justiça da fé. E em seguida, Paulo ensinou que o batismo substitui esse rito judeu de identificação com Deus. Eu quero ler com você aqui em Colossenses, capítulo 2, versos 11 e 12. Colossenses, capítulo 2, versos 11 e 12. Diz assim: nele, falando de Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo ensina que na dispensação da graça, já em Cristo, cumprindo tudo que antes se referia a ele, a circuncisão, que era um meio físico, ritualístico, para identificar aquele que abraçava a fé de Abraão, agora em Cristo é substituído pelo batismo, que é um outro rito. E quando alguém é batizado, quando ele é imerso nas águas, simboliza a sua morte. E quando ele é erguido das águas, significa a sua nova vida com Cristo. Esta é a ideia. E o próprio Antigo Testamento já ensinava sobre o princípio espiritual da circuncisão, falando dela, por exemplo, como a circuncisão do coração. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, a circuncisão dos ouvidos, Jeremias 6:10, inclusive a circuncisão dos lábios, Êxodo capítulo 6. Princípio espiritual. Mas os judaizantes, eles se vangloriavam de uma incisão na carne, um corte na carne, em vez de uma mudança de coração. É isto que Paulo está batendo aqui. Eles cortavam o prepúcio do órgão sexual masculino, que era de fato, na prática, a circuncisão, o corte do prepúcio do órgão sexual masculino. Porém, esses judaizantes não cortavam o prepúcio do coração. Não era uma cirurgia espiritual. Eles enfatizavam apenas o ato literal da circuncisão, feito no corpo, no membro masculino, mas não o seu significado espiritual. Assim, a circuncisão significa morte para a carne, por isso o simbolismo do batismo. E Paulo está dizendo que esses judaizantes, então, como não entendiam o significado espiritual da circuncisão, Paulo diz que eles eram meros mutiladores. O que eles faziam era mera mutilação, mero corte, que não tinha implicação alguma para a vida espiritual e diante de Deus. Porque se tudo que os falsos mestres tinham para mostrar era uma marca física no corpo, então a conclusão de Paulo é esta: eles não estavam realmente circuncidados, estavam apenas mutilados, porque a circuncisão real é a consagração a Deus. A circuncisão real é a consagração a Deus do coração, da mente, do pensamento,
da própria vida. Ou seja, os judaizantes trocaram a graça de Deus por um rito físico. E é por isso que Paulo chama de falsa circuncisão. Irmãos, hoje ainda, de uma maneira diferente, com recursos, estratégias, pensamentos diferentes, mas na essência ainda existem muitas pessoas realmente crendo que é necessário adicionar algo para então adquirir a salvação. Há muitas pessoas que acham que elas têm que fazer alguma coisa, não um rito de mutilação do próprio corpo ligado ao judaísmo, mas um rito de serviço, um rito de piedade, um rito de boas obras, um rito de caridade. De fato, há muitas pessoas que pensam de forma alinhada aos judaizantes. Cristo morreu na cruz, mas é preciso mais alguma coisa para que a salvação seja consolidada. E este é um pensamento absolutamente errado, o que podemos chamar claramente de uma heresia, um falso ensino, um engano, e todos aqueles que amarram o seu coração nessa esperança de que podem contribuir com Deus para celebrar a sua salvação, estão e continuarão perdidos, porque o sacrifício de Jesus Cristo foi e continua sendo e sempre será suficiente e único para a salvação do homem. Então Paulo dá um corte nesta doutrina, nesse pensamento dos judaizantes, e ele no verso 3 continua dizendo o seguinte: ao invés do que eles dizem, verso 3, ele diz, porque nós é que somos a circuncisão. Nós quem? Aí ele então estabelece 3 parâmetros identitários, 3 elementos identificadores de quem realmente pertence ao Senhor. Paulo diz, nós é que somos a circuncisão, nós, em primeiro lugar, que adoramos a Deus no Espírito. Nós, em segundo lugar, que nos gloriamos em Cristo Jesus. E nós, em terceiro lugar, que não confiamos na carne. Notem a didática e a clareza de Paulo ao ensinar os seus irmãos e amigos filipenses sobre a verdadeira circuncisão. Não é um corte no membro masculino, não é um rito físico, porque isso só será mutilação e só trará dor, desconforto, mas nenhum efeito absolutamente para salvar o homem dos seus pecados e justificá-lo diante de Deus. Então, na contramão do ensino dos judaizantes, Paulo ensina o que é a verdadeira circuncisão, mostrando essa tríplice identificação do povo de Deus. Em primeiro lugar, o povo de Deus é identificado pela adoração. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Adoração no Espírito. A igreja de Cristo adora a Deus e o faz mediante a pessoa e a ação do Espírito Santo e ponto final. Em segundo lugar, o povo de Deus é identificado não apenas pela ação, a mediação, a operação do Espírito Santo que habita em cada salvo, mas também pela centralidade de Cristo. Porque ele disse, e nós nos gloriamos em Cristo Jesus. Nosso motivo de glória é Jesus Cristo. Nosso motivo de exaltação é Jesus Cristo. A igreja só olha para Cristo. O povo de Deus se gloria na cruz de Cristo. Isto é, em sua expiação,
como a única base para a salvação. A cruz de Cristo despreza qualquer ajuda, qualquer contribuição humana, porque o sacrifício de Cristo é suficiente. O cristianismo genuíno, o cristianismo verdadeiro, não é aquilo que nós fazemos para Deus. Isto é religião. Isto é o esforço do homem de tentar agradar a Deus da sua maneira, na sua justiça. Mas o cristianismo verdadeiro não é aquilo que nós fazemos para Deus, mas o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Amém, irmãos? É isto. Aquele que pertence a Deus exalta o seu Senhor, a Jesus Cristo. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nós que nos gloriamos em Cristo. E em terceiro e último lugar, o povo de Deus é identificado como pessoas que não confiam em suas obras para a salvação. Paulo diz: e nós não confiamos na carne. Nós não confiamos em nós mesmos. Nós não confiamos na nossa própria justiça, porque Isaías já nos disse que a justiça humana é como trapos de imundície. Aquele que está em Cristo exatamente porque aprendeu, como Paulo, que não pode confiar em si mesmo. Mas aqueles que acham que podem confiar em si mesmos, esses não estão e jamais estarão em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo termina essa sequência de identificação do que é a verdadeira circuncisão, dizendo: nós não confiamos na carne, ou seja, isso é o resultado de nos gloriamos em Cristo. Os judaizantes propunham algo que é inegociável e irrealizável: o homem encontrar a salvação em Cristo, contribuindo com o rito do judaísmo que é a circuncisão. Jamais. É isso que Paulo está dizendo. E para deixar isso mais claro ainda, veja comigo aqui o verso 4. Paulo diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo estabelece um contraste aqui entre ele e os falsos mestres. Paulo argumenta que ele teria muito mais razões para confiar na carne do que esses judeus convertidos a Cristo, entre aspas. Essa é a linha de raciocínio, esse é o argumento de Paulo. Vocês estão falando que alguém para conhecer a Cristo tem que obedecer à lei, tem que seguir os ritos de Moisés, tem que se circuncidar. Então escutem bem, atentem bem. Então Paulo, ele fala de si, da sua experiência pregressa. E ele o faz não para se orgulhar, porque Paulo não tinha orgulho do que ele fez. Aliás, ele mesmo disse: o que eu fiz foi na minha ignorância, mas a misericórdia de Deus me alcançou. Então ele não está se orgulhando, mas ele o faz para mostrar que ele realmente sabia o que era ser judeu e que ele deliberadamente abandonou tudo por causa de Cristo. E é isso que nós vamos ver agora, a partir aqui do verso 5. Paulo disse: eu fui circuncidado ao 8º dia. O que significa isso? Em outras palavras, ele está dizendo que ele nasceu um judeu e ele era um membro da raça que havia recebido
o rito da circuncisão no tempo estabelecido pela lei. Com essa expressão, Paulo disse que ele não era um descendente de Ismael, que só foi circuncidado aos 13 anos de idade, já um rapaz. Então ele não é da linhagem ismaelita, ele não é da linhagem árabe. E com essa expressão ele está também dizendo que ele não era um prosélito, que teria recebido a circuncisão depois de adulto. Não. Mas um judeu verdadeiro, alguém que nasceu na mais pura fé judaica. Então comece aí a história dele. Em segundo lugar, ele diz: eu sou da linhagem de Israel. Paulo não era um judeu apenas por adesão religiosa, mas ele era um judeu por direito de nascimento. Só um judeu de verdade podia traçar a sua descendência até Jacó, a quem Deus dera o nome de Israel. Paulo podia fazer isso, porque ele era da linhagem de Israel. Mas não apenas isso, ele disse: eu sou da tribo de Benjamim. Benjamim foi o único filho de Jacó que nasceu na terra prometida. Benjamim é uma das tribos mais importantes. Foi a única que se manteve leal ao lado da tribo de Judá à dinastia de Davi. Foi de Benjamim que veio o primeiro rei, portanto, havia uma linhagem aristocrática. Paulo pertencia à elite de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. Mas ele também diz: eu sou hebreu de hebreus. Essa expressão denota os judeus, que normalmente falavam aramaico entre si e frequentavam as sinagogas onde o culto era celebrado em hebraico. Bem diferente dos outros judeus chamados judeus helenistas, que só falavam o grego, não falavam o aramaico, não falavam o hebraico. E Paulo falava a língua hebraica, embora tendo nascido na cidade pagã de Tarso, na Cilícia, ele foi jovem para Jerusalém e educou-se aos pés de ninguém menos que Gamaliel, o grande mestre. E você vê isso em Atos 22, 3. Ou seja, Paulo pertencia a um segmento da nação que conservou a sua língua, os seus costumes e os seus ritos originais. Um hebreu puro, hebreu de hebreus. Agora, fique ouvindo isto e ligando com os judaizantes, que estavam dizendo que, para ser salvo, o homem tinha que abraçar os ritos mosaicos. Ele disse: quanto à lei, fariseu. Os fariseus constituíam o grupo mais zeloso pela lei e tradição da religião judaica. A principal característica da vida de um fariseu era a sua reputação de ser um cuidadoso e fervoroso cumpridor da lei mosaica e de suas tradições. Inclusive, o próprio nome fariseu significa separado. Eles se separaram da vida comum e das tarefas comuns para consagrar suas vidas à observância minuciosa dos detalhes da lei. Paulo escolheu ser fariseu e tornou-se extremamente zeloso da tradição dos seus pais. Fariseu de fariseus. E ele disse: quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Ele está dizendo: eu era um judeu tão completo, no sentido pleno, que eu me levantei contra todas as forças, ou com todas as forças da minha alma, para combater a igreja de Cristo. Para um judeu, a maior qualidade religiosa era o zelo.
um zelo ardente por Deus. Era o emblema de honra e o distintivo da religião judaica. Paulo usou esse zelo para perseguir terrivelmente a igreja de Cristo. E você conhece essa história. E finalmente Paulo disse: quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. A palavra grega usada por Paulo aqui traz a ideia de culpa por pecados de omissão. Isto não lhe fora imputado. Ele afirma que não existiu nenhuma exigência da lei que não fora cumprida por ele. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irmãos, quanto ao nascimento, quanto à genealogia, quanto à ortodoxia, quanto ao zelo, quanto à retidão, Paulo era excepcional. É isso que ele está dizendo aqui, sem se orgulhar. Ele era excepcional. Ele entendia tudo do judaísmo. Mas ao contrastar a sua vida no judaísmo com a sua experiência com Cristo, Paulo chegou a uma conclusão, e ela está aqui no verso 7. Depois de dizer tudo isto, Paulo resume, dizendo assim no verso 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Cristo é infinitamente melhor. Cristo é suficiente. Cristo satisfaz. Cristo basta. É a mensagem de Paulo aqui. O que significava muita coisa para os judaizantes e para qualquer outro judeu. Paulo disse: quando eu conheci a Cristo, tudo isso eu considerei perda. Perda. Seu histórico de privilégios e méritos no judaísmo foi considerado como pura perda, em virtude do seu relacionamento com Jesus Cristo. Assim como a aurora, o nascer do sol, apaga a luz das estrelas, assim também conhecer a Cristo, a comunhão com Cristo, eclipsa, ofusca o brilho de todas as coisas nesta vida. Não há nada nesta vida que se compare a Jesus Cristo. Paulo, ao escrever aos Colossenses, diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não há nenhum histórico humano, nenhuma bagagem cultural, não há nada que, comparando-se a Cristo, prevaleça. Esta é a experiência de Paulo. E note o que ele diz no verso 8, sim, ele enfatiza o que falou no verso 7, sim, deveras eu considero tudo, note, não apenas algumas coisas, não apenas uma certa categoria de coisas, mas Paulo é claro, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, e de fato eu as considero como refúgio, tudo isso para ganhar a Cristo. Então, de novo, por que Paulo considerou tudo como perda? Ele já falou no verso 7, mas para ser claro, para ser enfático aos filipenses, e a você e a mim, leitores tardios aqui de Filipenses, ele fala de novo, a razão do porquê, ao olhar para trás, e é claro, ele está se referindo ao momento de sua conversão
e que continua até então. Tudo como perda. Por que ele considerou tudo como perda? E aqui ele acrescenta uma expressão. Ele disse, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, vírgula, meu Senhor. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Essa expressão, sublimidade do conhecimento, é a maneira hebraica de dizer excelente conhecimento, ou, ainda melhor, o conhecimento que ultrapassa todas as coisas. Então, Paulo está dizendo exatamente isto. Eu considerei todo o meu passado, toda a minha formação, toda a minha expertise no judaísmo, toda a minha bagagem, toda a história e tradição que recebi dos meus pais, tudo, toda a minha vida. Eu considerei tudo como perda, por causa do conhecimento que ultrapassa todas as coisas na vida, e esse conhecimento é uma pessoa, é Jesus Cristo. Quando o homem, não importa a sua formação, não importa a sua herança intelectual, cultural, não importa nada, quando ele realmente conhece a Cristo, quando ele se põe diante de Jesus Cristo, o Senhor, tudo se derrete, se desfaz e nada permanece. Essa é a ideia, um conhecimento que ultrapassa todas as coisas. Então, de um lado, Paulo listou tudo aquilo que ele considerou anteriormente como algo vantajoso, ou seja, como lucro, e de fato, o que Paulo era o padrão de vida perfeita para qualquer homem em sua época. As pessoas olhavam para Paulo e certamente pensavam, se eu pudesse ser um homem assim. Então, de um lado, Paulo lista tudo o que ele foi, mas do outro lado, ele põe apenas uma palavrinha. Ele escreve apenas um nome, ele escreve Cristo. Cristo. Comparado com o grande tesouro que ele havia achado em Jesus Cristo, todo o resto é como nada. Por isso ele diz, eu considerei tudo como perda, porque Cristo é o conhecimento que ultrapassa todas as coisas. É isso que Paulo está dizendo com essa expressão, a sublimidade do conhecimento de Cristo. E ainda, nesse verso 8, Paulo ainda diz que ele considerou tudo como refúgio. Refúgio. Ele diz aqui, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Quero chamar a sua atenção, caminhando para o final da mensagem, a sua atenção para esta palavra refúgio. A palavra refúgio tem dois significados. Na linguagem comum, significa aquilo que era lançado aos cães. Mas na linguagem médica, significa excremento, esterco, o próprio excremento humano, ou os restos de alimentos apodrecidos destinados para a lata de lixo. Esse é o significado desta palavra que Paulo usou com toda a intenção, quando ele olhou o que ele era e comparou a Cristo, a beleza, a grandeza de Cristo. E quando ele olhava para o que ele era, esse foi o conceito, refúgio. Não me resta outra coisa senão descartar, jogar fora, porque Cristo é infinitamente melhor.
O que os judaizantes tinham em alta conta. Agora você entende melhor. O que os judaizantes tinham em alta conta, os preceitos da lei mosaica, Paulo considerava tudo como refúgio, algo que só servia para ser lançado fora. Então, no verso 9, Paulo diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. A palavra-chave aqui no verso 9 é justiça. Em Cristo, recebemos justiça. A justiça de Cristo é lançada em nossa conta e por isso Deus nos declara justos. E somente a justiça de Cristo. Com nenhum outro acessório, com nenhum outro artefato, com nenhuma ajudinha humana. É isso que Paulo está falando. E ser achado em Cristo sem justiça própria. Sem nenhum mérito pessoal. Sem nada, porque Cristo é suficiente. O conteúdo do Evangelho não é o que nós fazemos para Deus, mas é o que Deus fez por nós em Cristo. Esta é a vibração da Igreja de Cristo. Esta é a celebração daquele que é do Senhor. Cristo fez tudo e nós recebemos de graça e pela graça. Deus justifica todo aquele que está em Cristo, sem justiça própria. Somos justificados pelos méritos de Cristo. Sua obra na cruz, e não os nossos esforços, nos garante a justificação. Paulo disse, e ser achado nele. E ser justificado por ele. O Evangelho é mais do que um punhado de verdades e dogmas. O Evangelho é uma pessoa. É isso que os judaizantes não entendiam. Por isso a insistência de adulterar a mensagem do Evangelho, infiltrando a heresia da circuncisão como elemento indispensável para a salvação. Eles não entendiam, mas eu repito, o Evangelho é mais do que um punhado de verdades e dogmas. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo. O que derrubou Paulo na estrada para Damasco não foi apenas uma verdade, um conjunto de valores, foi uma pessoa. Foi Cristo quem falou com Paulo. Foi Cristo quem chamou Paulo, quem abriu os olhos de Paulo. Quando Paulo entendeu isto, ele não tinha dúvidas. Tudo é lixo, tudo é refúgio, porque Cristo satisfaz. Ser cristão não é apenas internalizar as doutrinas do cristianismo. Ser cristão é ter um íntimo relacionamento com Cristo. É uma experiência pessoal. Eu concluo essa mensagem perguntando a você: você tem um relacionamento pessoal com Cristo? Esta sublimidade de Jesus, sublimidade que excede todas as coisas, é a realidade da sua vida? Ou há alguém aqui que, apesar de gostar do Evangelho, apesar de gostar de cantar hinos que falam de Cristo, ainda acham
que precisam cooperar, que precisam contribuir para a mensagem, para a salvação. Se esse é o seu caso, hoje à noite, você tem o privilégio de se render a Jesus Cristo, baseado em tudo o que ouviu. Cristo é suficiente e infinitamente melhor. Ele, e somente Ele, é capaz de salvar a sua vida. Entregue-se a Cristo. Aceite-o como seu Salvador. E viva um relacionamento pessoal com Ele. Se você fez isso hoje, procure um de nós. Fale conosco. Queremos te ajudar a entender ainda mais o Evangelho. Cristo é suficiente e infinitamente melhor. Amém. Que sara, só tu nos podes dar.